Olá, eu sou Ângelo, professor de Educação Ambiental no curso de EAD e eu quero falar com vocês sobre a perspectiva histórica da educação ambiental. O objetivo dessa aula é situar vocês na importância da educação ambiental. E para isso, eu quero que vocês acompanhem comigo um pouquinho da história da educação ambiental. Isso para poder justificar a educação ambiental como um tema transversal. Eu poderia usar diversos pontos iniciais para começar essa conversa. Por exemplo, eu poderia falar com vocês a respeito do domínio do fogo pelo homem pré-histórico, porque isso foi um fato muito importante na evolução humana. Vejam bem, com a possibilidade de exercer o domínio do fogo, o homem pré-histórico ele começou a dominar um elemento da natureza muito importante. Com o domínio do fogo, ele pôde cuidar melhor da sua família, porque ficando perto do fogo, o homem pré-histórico se protegia de animais predadores e de ladrões de alimento, como por exemplo os lobos. Ao colocar a caça perto do alimento, eles perceberam que a carne ela ia ficando mais duradoura. Isso talvez por conta da fuligem da fogueira, que acabou fazendo com que o homem desenvolvesse a primeira forma de preservação de alimento, a defumação. Outra coisa, o fato de ter a fogueira à noite significa ter luz e significa também conforto térmico. Isso faz com que os homens pré-históricos se reunissem em torno da fogueira. Pois bem, o domínio do fogo também fez com que o homem se tornasse mais familiar. Os primeiros grupos, os grupos mais fortes vieram antes, mas sem dúvida o domínio do fogo foi muito importante para a humanidade na pré-história. Porém, eu quero também destacar que dominar assim um elemento da natureza criou no homem uma situação de poder. Apesar de, se nós considerarmos que o fogo em si causa uma mudança na matéria, é uma forma de poluição. Porém, é importante a gente levar em conta que o domínio do fogo foi importantíssimo para que o ser humano se firmasse como ser grupal. E isso foi de uma importância incrível. Como diz o biólogo Samuel Murgel Branco, uma das coisas mais importantes que a humanidade pôde desenvolver foi a formação de grupos humanos, tá? E por falar nisso, vamos analisar, por exemplo, as primeiras vilas, as primeiras cidades. Isso também foi de muita importância para a evolução da nossa espécie. Por quê? A formação das cidades, que apareceu bem depois do domínio do fogo, ela criou o sedentarismo e o homem deixa de ser nômade e passa a viver em grupo. Pois bem, esses grupos, vivendo assim um perto do outro, tira do homem um pouquinho da liberdade que ele tinha antes. Ele não tem mais tanto espaço assim para plantar o seu alimento, nem tem tanto espaço para cuidar dos seus próprios animais. Ele precisa então de alguém que faça isso por ele. Então imaginem só vocês a necessidade agora de um comércio, Existem pessoas que plantam, pessoas que cuidam de animais e pessoas que consomem esses produtos. Sem dúvida, a formação das cidades poderia ser uma das partes iniciais do nosso discurso. Ou seja, eu poderia começar a falar da história da educação ambiental através do domínio do fogo, ou poderia começar da formação das cidades. Mas eu vou um pouco mais adiante. Por quê?
O nosso objetivo é a educação ambiental como tema transversal, né? Então eu tenho que justificar a existência da educação ambiental. Então nós vamos fazer nessa primeira aula uma divisão em períodos, né, da história da civilização e da importância da educação ambiental. Então nós vamos separar duas coisas, o ambientalismo e a educação. Vamos fazer dessa forma. Vamos a seguir. Então, eu quero delimitar duas etapas, né, importantes, né? A primeira etapa, né, de 1501 a 1760, tá? Bom, 1501 nós estamos vivendo pleno período de expansão marítima, né? Então, nesta época, as grandes navegações, elas fizeram com que a Europa desenvolvesse um comércio muito forte. Então, foi uma época de muita exploração, né? E essa exploração, né, a expansão das colônias europeias, gerou a exploração desenfreada de madeira, né, e o início de um capitalismo agrário. Pois bem, dá uma olhada nesse mapa. Então, esse mapa do continente africano, todo colorido, ele está mostrando para a gente algumas colônias, né? Colônias de Portugal, colônia da França, colônia da Inglaterra. Então você vê aí o mapa, né, do continente africano, todo colorido, repartido em colônias, e todas elas da Europa. Então a Europa, ela exerce o comando, é o centro, né, da civilização nesse período. Então é aí que começa a história desse capitalismo que vai acabar gerando futuramente os problemas ambientais. É importante a gente escolher um marco referencial, um lugar por onde a gente começa a discutir as questões ambientais. Agora, falando particularmente do Brasil, né, o que acontece? No início do período, né, no início desse período de exploração marítima, o que a gente tem? Américo Vespúcio, ele constata que o Brasil não é uma ilha, e sim parte de um continente. Olha só, essa gravura é de Américo Vespúcio. Américo Vespúcio, ele era um geógrafo também. Isso facilitou muito as observações que ele fez, tá? Então, ele constata também que no Brasil há uma abundância de pau-brasil, que é uma madeira de grande importância na Europa e grande valor comercial, né? Então, isso tudo é um marco inicial da exploração aqui do Brasil, porque é nesse momento que desembarca aqui o capitalismo. E uma das atividades mais importantes que fez a economia aqui funcionar foi a extração. Mas a extração de madeira não serviu apenas para enriquecer, né, a Europa. Ela mais tarde serviu como característica fundamental da nossa visão da importância da natureza. Bom, então aí eu estou falando do quê? Do início, né, de um capitalismo, né, de exploração, de extração de matéria-prima, né, de recursos naturais. Então, assim começou o Brasil, tá? E a educação? O que a gente pode destacar da educação nesse período? Olha só, a educação, né, implantada no Brasil é uma educação dos jesuítas, né? Ou, como a gente pode dizer, uma educação jesuítica, né, da Companhia de Jesus, chefiada pelo padre Manuel da Nóbrega. E a missão deles era catequizar índios e educar colonos. Então repara,
catequizar índio, né, que tinha lá uma diversidade de culturas indígenas, né? Os índios tinham já a sua espiritualidade, né? Mas para o europeu eles eram pagãos. Então eles precisavam ser catequizados e convertidos, né, para a crença comum, ok? Isso é um fato. O outro fato, que é esse que eu quero destacar, é a educação dos colonos. Pois bem, a educação dos jesuítas, ela é caracterizada por uma educação muito forte. Os jesuítas, eles são extremamente dedicados à leitura, às artes e às ciências. Os jesuítas, eles se dedicavam plenamente a todas essas atividades e eram pessoas cultas, né? Desde aquela época. Portanto, a educação, o modelo de educação, né, que eles deviam propor aos colonos, era um modelo de educação bastante rigorosa e bastante erudita. Então, essa educação dos colonos é uma educação que nós podemos dizer que é semelhante àquilo que se podia ter na Europa, como o que há de melhor em educação. E os jesuítas, eles começaram a construir aqui no Brasil uma rede, né, de equipamento escolar voltado para uma educação com o nível da educação jesuítica, ou seja, uma educação muito forte, né, muito erudita e que era oferecida, né, aos descendentes e colonizadores vindos da Europa. Ok, até aí dá a impressão para a gente que a educação no Brasil, ela nasceu forte, né? Então, até aí tudo bem, a gente pode dizer que foi isso mesmo. Mas então, por que a educação, ela saiu do eixo, saiu do controle, perdeu a qualidade? Para entender isso, nós vamos adiante num outro período, tá? Esse período aqui, né? Então vamos pegar essa faixa de 1759. O ministro do rei Dom José I, Marquês de Pombal, decretou a expulsão dos jesuítas. Os jesuítas, eles foram expulsos do Brasil. Bom, vocês têm que prestar atenção na seguinte situação. Os jesuítas, eles não eram portugueses, eram espanhóis. Então, o que acontece? Há a necessidade de se tomar as rédeas das coisas. Não vou entrar aqui nesse período histórico, né, nessa explicação, até porque não é esse o nosso objetivo. O fato é que os jesuítas foram embora. Os jesuítas foram embora e deixaram para trás pessoas, né, que dependiam da educação e deixaram para trás também uma estrutura física, né, escolas jesuíticas. E o que aconteceu com esse fato, a expulsão deles? Houve então uma reforma da educação. E como aconteceu, como foi essa reforma? Bom, o que Marquês de Pombal fez em seguida? Fechou instituições e mudou os estatutos dos colégios e das missões, né? Impondo direções leigas e professores mal preparados. Na prática, a situação foi o seguinte: existia uma população dependente daquele equipamento, né, institucional que os jesuítas deixaram por aqui, e depois os jesuítas foram embora e aquilo tudo poderia simplesmente virar ruína. Então era necessário implantar uma nova forma de educação. E assim eles fizeram. Só que desta forma, né? Mudança de estatuto, não eram mais escolas jesuítas, né? Direções, quem dirigia a escola eram leigos, né? E os professores também eram leigos. Então, quem poderia ser o diretor de uma escola?
Poderia ser, por exemplo, um padeiro, poderia ser um ferreiro, poderia ser um comerciante, ou seja, uma pessoa da sociedade conceituado, né, cumpridor dos seus deveres e tudo mais, recebia lá a honrosa missão do Marquês de Pombal para assumir a direção de uma escola, né? O carpinteiro que estava lá, que era uma pessoa bastante conhecida na região, ia trabalhar lá também na escola. Ou seja, eram leigos, pessoas dedicadas às suas profissões e que de repente, de uma hora para outra, foram ser educadores. E esses educadores não tinham preparo, né? Eram mal preparados. O que nós vamos fazer lá na escola, né? Temos que ensinar alguma coisa. Então, ia ensinar o quê? O que eles sabiam do seu cotidiano, da sua vida, das suas profissões, tá? Então, é importante que se diga, todos nomeados em cargos vitalícios para trabalhar, mas o interesse da educação era o interesse do Estado. Então aí você perceba que houve uma mudança de significado da educação. Ela passa a atender as necessidades do Estado, tá? Ela passa a atender aquilo que o Estado precisa, ou seja, ele é um poderoso mecanismo político, né, de envolvimento da população, né? Então, esse fato em si, ele serve para situar o desenvolvimento da educação no Brasil, né? E sua relação com as necessidades da sociedade. Então, esse é o panorama que se instalou aqui na escola do Brasil, nesse período, e que tem muito a ver com o que acontece ainda nos dias de hoje, tá? Bom, vamos fazer um salto de tempo, de período, numa segunda parte, daí para diante. Saindo um pouquinho aí da situação brasileira dessa educação, vamos voltar um pouquinho agora então para as questões ambientais. Repare, 1760, daí para diante, até o final da Segunda Guerra Mundial, ok? Então o que aconteceu? Um crescimento desorganizado da indústria, né? A urbanização na Europa e as evidências de alguns animais, né, extintos. E essa extinção, ela causada pelo homem. Então eu estou dando um salto bem longo na história, porque na verdade agora vamos pegar uma pitada de ambientalismo, né? Essa pitadinha de ambientalismo. Então essa foto que vocês estão vendo aí mostra, né, a situação caótica, né, da Europa, da urbanização da Europa. Essa situação caótica em que ela se encontrava. Pois bem, este é o modelo de progresso, né? Essa bagunça que vocês estão vendo aí na imagem, essa é a imagem pura, cristalina, daquilo que se chamava de progresso. E vocês sabem que a América do Sul, a América Latina, de modo geral, ela sempre foi influenciada pelas tendências e padrões europeus. Pois bem, era isso que nós perseguíamos, né? Nós enquanto nação. Então essa é uma situação que aconteceu, né? Então houve um crescimento desorganizado da indústria, daí nós estamos falando aí da Revolução Industrial, a urbanização da Europa, né? E as evidências de extinção da espécie causada pelos homens, tá? Bom, aí tem um pequeno detalhe, né? É um período onde os problemas ambientais, eles se desenvolvem, né? Porém, sem gerar preocupações visíveis ao senso crítico. O que acontece? Nessa situação, e é aí que eu quero chamar a atenção de vocês, com todo esse progresso, em que as cidades cresciam como se fossem raízes de árvores, né?
num processo muito caótico, as cidades cresciam e a ideia de progresso era o domínio do homem sobre a natureza. Então, os problemas ambientais surgiam, né, a cada dia, né, mas eles não geravam preocupações, né, aos homens daquela época. Por quê? Ou você tinha o progresso ou você tinha a natureza, tá? Então, pessoal, para a gente concluir esse período, né, eu vou dizer para vocês que eu comecei falando um pouco sobre a colonização do Brasil, né? Então, tudo isso teve início no período pombalino ou pombaliano. Então, o que aconteceu? A educação estava à mercê de professores mal preparados, que regiam aulas desarticuladas, né? E eram mal pagos, né? Eram mal pagos. Eles simplesmente cumpriam lá uma função que para ele, provavelmente, era melhor ser mal pago do que não receber dinheiro algum. Porque se ele fosse lá um comerciante, ele correria o risco de não aparecer ninguém naquele dia para comprar algo dele. Enquanto ele estava na escola, ele receberia alguma coisa fixa e garantida, né? Então aí você começa também uma descaracterização da função, né, docente, deixando de ser jesuíta, né, um missionário, para ser um cidadão pago, né, mal preparado, né, o salário muito insuficiente, e aí sim começa uma jornada desde a época de Marquês de Pombal de desvinculação da educação com o progresso, né? Então é uma profunda desconexão entre a educação e o progresso. A educação aqui na América Latina, particularmente no Brasil. Tá legal? Bom, então isso é um período, né, que eu dividi em duas partes. Num próximo momento eu vou falar um pouco mais com vocês sobre um outro período que também foi importante para o desenvolvimento da educação ambiental, tá ok? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!